Uma trabalhada política instalou-se no governo de Portugal, com o ministro a ser obrigado a revogar um despacho que tinha acabado de anunciar publicamente e que aparentava resolver uma questão de várias décadas: novas soluções para a estrutura aeroportuária da região de Lisboa. As peripécias do impulso voluntarista do ministro das Infraestruturas, que anunciou, ufano e perentório como é seu timbre, que o governo existe para decidir, esbarraram no calculismo tático do chefe de governo, pouco dado a rupturas musculadas. E mesmo com o primeiro-ministro fora do país, ou talvez a oportunidade para diferenciar o modo de agir, e sem ter havido qualquer comunicação ao presidente, espezinhou qualquer cenário de consensualização do projeto do novo aeroporto com a oposição e apresentou uma solução fechada: um aeroporto de transição no Montijo, a operar com a Portela e depois a construção do de Alcochete. Pedro Nuno Santos cometeu dois pecados capitais. Um pecado político ao ignorar ostensiva e publicamente a orientação do primeiro-ministro para que a construção do novo aeroporto da região de Lisboa fosse concertada com a oposição. Um pecado de soberba, desprezando tudo e todos e alinhando uma solução que é genericamente coincidente com os interesses da concessionária detida pela Vinci. A desautorização de um ministro, nos termos em que concorreu na posição do primeiro-ministro, só poderia conduzir a uma de duas possibilidades. Ou o ministro apresentava a sua demissão ao primeiro-ministro, ou o primeiro-ministro teria de o demitir. Nada disso ocorreu, para espanto de todos os que acompanham a vida política portuguesa e que percebem que há muito mais gravidade na atitude do ministro do que o reconhecimento de meros erros de comunicação ou de coordenação no Executivo. As ambições políticas de Pedro Nuno Santos em relação ao futuro do poder no PS poderão sofrer um abalo com a humilhação política de ter de recuar nas suas decisões no caso do aeroporto. Uma humilhação que não é compatível com a imagem guerreira de um jovem que nunca olha para trás, que transpira determinação e coragem e que, apanhado em contrapé, sai em pezinhos de lã e vergado à vontade do chefe. Alguns comentadores já anunciaram um cataclismo na coesão do governo e da maioria, repousados na absoluta confiança eleitoral recente dos cidadãos. As consequências podem não ser tão óbvias. A legislatura ainda agora está no seu início. A memória política dos cidadãos não é muito sólida e transita facilmente da crítica profunda para a tolerância e vice-versa. É nesse enfraquecimento da memória que o fenómeno político se desenvolve, garantindo que se esquecem as consequências dos erros e se reclamam os méritos. Cumpre às oposições políticas, mais do que todos os outros, ir avivando a memória pública e este fim de semana abre-se o palco à nova liderança do maior partido da oposição, para dizer ao que vem e com que capacidades. António Costa, quando não tinha maioria absoluta, desprezou o PSD nas soluções políticas para o país. Agora, com maioria absoluta, quer envolvê-lo. No fundo, quer ter sempre alguém com quem possa partilhar os custos políticos e de não os assumir sozinho, como este episódio grave evidencia.